Olá! Glória a Deus! Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que você seja tremendamente abençoado, mas que principalmente você seja uma bênção na vida das pessoas que te rodeiam, na vida daqueles que precisam e que estão ao seu redor. Ajude as pessoas na medida que você puder. Ajude as pessoas não só com dinheiro, não. Não pense que a gente fala em ajuda só com dinheiro. Ajude as pessoas com um sorriso, com um bom dia, com um muito obrigado. Ajude as pessoas com uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, um elogio. Principalmente as pessoas da sua casa, sua esposa, seus filhos, seu esposo, seus pais, seus irmãos. Ajudem as pessoas falando bem delas. Hoje em dia está muito escasso esse negócio de falar bem dos outros, né? A gente gosta de falar mal do governo, falar mal dos ministros, falar mal de um monte de coisa. E a gente se acostuma tanto com isso que a gente se esquece de ajudar as pessoas com palavras de bondade, com palavras de ânimo. Faça isso, você vai ver como a sua vida vai melhorar muito. Deixa eu te falar, hoje eu quero refletir um pouco sobre uma questão que geralmente ela bate muito, ela atrapalha muito, ela tá enraigada, tá ali, sabe? Entranhada na gente. Deixa eu te perguntar, você tem orgulho de alguma coisa? Você tem orgulho dentro de você? Talvez você tenha orgulho do seu trabalho, orgulho das coisas que você faz. Talvez você tenha orgulho de ser um grande pregador da palavra de Deus. Talvez você tenha orgulho de ser um grande ministro de louvor. Você sente orgulho? Deixa eu te falar uma coisa. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, a palavra de Deus ela fala assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo vem antes da queda. Vou repetir. O orgulho, ele vem antes da destruição. E o espírito altivo, ele vem antes da queda. Sabe, não é errado a gente se orgulhar. Não é errado, por exemplo, você elogiar os seus filhos por aquilo que eles estão fazendo e você chegar para eles e falar: poxa, eu tenho orgulho de vocês. Vocês são bênção na minha vida. Não é errado você se orgulhar. Eu acho que o erro, ele está em você achar que você é mais do que aquilo que você realmente é. Sabe, às vezes as pessoas nos elogiam quando nós fazemos alguma coisa bem, as pessoas nos parabenizam porque nós fazemos alguma coisa bacana, alguma coisa legal. E aí nós começamos a achar que nós somos muito bons naquilo. Por exemplo, quando você prega a palavra de Deus, você é um grande orador, você é um grande pregador da palavra, você tem conhecimento da Bíblia,
você tem conhecimento de teologia, você tem hermenêutica, você tem essas coisas todas que os grandes pregadores têm, homilética e não sei o quê. E as pessoas começam a te elogiar. Você corre um sério risco de começar a pensar que você não precisa mais de Deus, você não precisa mais do Espírito Santo, você não precisa mais da unção para pregar a palavra. E aí, sabe o que acontece? Geralmente nós começamos a tratar as coisas e a trabalhar independentes de Deus, achando que nós não precisamos mais de Deus. O orgulho, ele faz isso na nossa vida. Sabe, muitas vezes você no seu trabalho, no seu local de trabalho, como profissional, você é tão bom naquilo que você faz as coisas com tanta excelência, com rapidez, com boa produtividade, e você corre o risco de achar que você não precisa aprender mais nada. Você é totalmente independente, você não precisa de nada e nem ninguém para poder realizar o seu trabalho. E é nesse momento, é nesse ponto que a palavra de Deus diz que o orgulho antecipa, precede, vem antes da queda. Porque quando nós pensamos dessa forma, a gente se torna desleixado. A gente se torna imprudente e muito próximo de cometer erros. E isso aí também nos lembra uma coisa muito interessante. Tinha um certo anjo que fazia tudo o que Deus mandava de uma forma muito, como é que eu vou dizer? Muito perfeita. Ele fazia tudo de uma forma muito eficaz, muito produtiva. E um dia, ele achou que ele poderia ser independente de Deus. Se ele cumpria todas as ordens de Deus e fazia tudo que Deus mandava, ele podia ser Deus. Ele poderia ser igual a Deus. E isso fez com que ele fosse lançado, expulso do céu, com 1/3 dos anjos. Jogado, expulso do céu. Esse é Satanás. Tem um filme que eu gosto muito, O Advogado do Diabo, e no final do filme, o advogado que representa, vamos dizer assim, o diabo, ele para diante da câmera e ele fala assim: vaidade, o meu pecado favorito. A vaidade e o orgulho estão ali, lado a lado. O orgulhoso geralmente é muito vaidoso. O orgulhoso, geralmente, ele quer sempre estar acima dos outros, melhor que os outros. Ele quer sempre ser o mais notado, o mais exaltado no meio das coisas, das festas, dos lugares onde ele frequenta, o mais elogiado. Sabe por quê? Porque o orgulho, ele vicia. O orgulho, ele se parece muito com uma droga. O orgulho, ele vicia. O orgulhoso, quanto mais ele é elogiado e quanto mais ele tem o seu ego massageado, mais ele precisa de elogio, mais ele precisa ter o seu ego massageado, mais ele precisa sentir orgulho dele mesmo. É diferente quando você sente orgulho de você mesmo e quando você tem, no caso, por exemplo, dos seus filhos, você tem orgulho deles. Por eles serem bons filhos, por eles terem
aprendido, aquilo que você ensinou, aquilo que você educou, aquilo que você, a sua esposa, programou para a vida deles. É diferente porque o orgulho de si mesmo, ele traz a queda, como a própria palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 30. A palavra fala assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que se for para ele ter orgulho de alguma coisa, ele quer ter orgulho daquilo que mostra aonde ele é fraco. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz que aonde nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque a força de Jesus está sobre nós, está nos ajudando, está nos movendo, está nos levando adiante. Porque Jesus atua na nossa fraqueza, Jesus atua naquilo que nós não podemos fazer. Então, o apóstolo Paulo, ele diz aqui que se fosse para ele se orgulhar de alguma coisa, ele queria se orgulhar das suas fraquezas, daquelas coisas que demonstram o tanto que ele é fraco. Porque todo mundo via o apóstolo Paulo grande pregador, todo mundo via o apóstolo Paulo plantador de igrejas, todo mundo via o apóstolo Paulo doutrinador dos gentios. Todo mundo via o apóstolo Paulo que defendia o verdadeiro evangelho e pregava o evangelho para aqueles que não conheciam, principalmente para os não-judeus. Então, as pessoas exaltavam esse lado de Paulo, mas o próprio Paulo, ele se gloriava, ele se orgulhava, ele se prendia nas coisas aonde ele era fraco. Porque é na fraqueza que a gente vê a atuação de Deus. É na nossa fraqueza que nós vemos a atuação do Espírito Santo. É quando a gente reconhece que nós não temos capacidade de fazer alguma coisa e mesmo assim Deus nos usa através do seu poder e da sua força, aí é que nós somos fortes. Então, nós nos gloriamos, nós nos orgulhamos, nós nos engrandecemos, sabe aonde? Na cruz de Cristo. Porque lá nós vemos a nossa fraqueza, lá nós vemos os nossos pecados, lá nós vemos toda a nossa podridão e a necessidade grandiosa do sacrifício de Jesus e do sangue de Jesus que lava todos os nossos pecados. Você é uma pessoa orgulhosa? Você tem orgulho das coisas que você faz? Eu sugiro a você que hoje, meditando nessa palavra, você entregue essas coisas das quais você se orgulha tanto, você entregue nas mãos de Jesus. E diga para ele: Jesus, eu só faço isso porque o Senhor me capacita, porque o Senhor me mantém de pé, porque o Senhor me dá força, sabedoria, conhecimento e capacitação. Porque se não vier do Senhor, eu não faço, eu não tenho como. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus, ele resiste ao soberbo.
ao orgulhoso, Deus ele resiste. Mas Deus, ele não resiste, ele não aguenta não receber um coração quebrantado. Ele resiste ao soberbo, mas ele se quebranta, ele se abre, ele se derrete por um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração que se prostra diante dele. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos de 18 a 25, nós lemos assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios, eu rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida vem de Deus. A nossa força, a nossa alegria, a nossa capacitação para trabalhar, para fazer as coisas, para resolver problemas, tudo isso vem de Deus. Nada vem de nós mesmos. Então não adianta eu, nos orgulharmos, porque isso não é nosso. Se nós nos orgulharmos de sermos pessoas produtivas, proativas, nós estamos nos orgulhando de coisas que não é nossa, não são nossas. Vem de Deus. Toda a capacitação vem de Deus. Toda honra, toda glória, todo poder seja dada a Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Não adianta você tentar pegar a glória para você. Não adianta você tentar provar para os outros ou dizer aos outros que as coisas boas que você faz é de você mesmo. A própria palavra de Deus nos diz que nós não temos capacidade de fazer nada bom. Não existe nada de bom que nós possamos fazer, porque todo dom perfeito, toda boa obra vem de Jesus, vem de Deus, através do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós precisamos entregar o nosso conhecimento, a nossa habilidade, os dons que Deus nos deu. Se você tem um dom de uma voz exuberante, boa, um cantor bem afinado, isso vem de Deus. Se você tem habilidade para tocar um instrumento de uma forma majestosa, isso vem de Deus. É Deus que nos dá os dons. É Deus que nos dá as habilidades que nós temos. Tudo isso vem de Deus. E se você não acredita em Deus e acha que o que eu estou falando é bobagem, procure
Procure saber de onde vem o seu dom. Qual as pessoas da sua família antes de você que tinham esse mesmo dom e fazia essa mesma coisa que você faz de uma forma tão exuberante, tão majestosa, tão perfeita? Todo dom perfeito vem de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. Tudo aquilo que é bom na nossa vida vem do nosso Pai eterno. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja todo louvor. Olha só o que diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 24 a 27. A palavra de Deus, ela diz assim: 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Eu trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Esse é o apóstolo Paulo fazendo um apanhado do que foi o ministério dele. O apóstolo Paulo, ele veio dizendo que para ele pregar o evangelho, ele passou por todas essas dificuldades. Para ele pregar o evangelho, ele passou por todos esses problemas. E se ele fosse uma pessoa orgulhosa, ele teria desistido. Ele teria deixado tudo isso para lá. Ele falaria: não, eu não mereço passar por todos esses problemas. Será que você já ouviu isso em algum lugar? Você que é líder de uma igreja, você que é pastor de uma congregação, será que em algum momento você já ouviu isso? Eu não mereço estar passando por essas provações? Olha o orgulho falando alto aí. Você se achando que você não merece passar por alguma coisa. Ou seja, se você pensa que você não merece passar por aquilo, você está automaticamente dizendo que é injustiça você passar pelo que você está passando. Olha o orgulho aflorando aí. Nós precisamos entender da onde vem o orgulho que está nas nossas vidas. Nós precisamos entender qual é a raiz do orgulho que está em nós e precisamos tirar ela de dentro de nós. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos sonde e tire de dentro de nós toda a raiz de orgulho, tudo aquilo que não agrada a Ele. Que hoje você possa entender que o orgulho não te leva a nada. O orgulho, ele não te leva a lugar nenhum. Agora, a humildade, quando você se humilha debaixo da poderosa e potente mão de Deus, Deus se agrada de você. Deus se agrada de mim. Quando nós nos humilhamos, nós nos colocamos debaixo da mão de Deus e dizemos a Ele: Senhor, eu não posso nada se não for por Ti. Deus, Ele se agrada. E Ele derrama bênçãos, Ele não resiste aos humildes. Ele não resiste àquele que se coloca diante dele em humilhação. Que essa palavra possa trazer um momento de reflexão na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E que a gente possa verificar dentro de nós se nós temos esse orgulho
que às vezes nos impede de sermos abençoados, às vezes impede a nossa vida de seguir em frente. Sabe, às vezes Deus está tentando tirar esse orgulho da sua vida, da sua casa, do seu caminho. Mas você está tão apegado, você precisa tanto disso, que você não larga. E Deus, ele não vai arrancar. Ele só vai tirar se você permitir. Ele só vai tirar se você pedir. Ele só vai tirar se você entregar tudo isso a Ele e permitir que Ele faça uma obra maravilhosa na sua vida. Que a gente possa tirar o orgulho da nossa vida, que a gente possa se humilhar diante de Deus, que a gente possa enxergar as nossas fraquezas e entender que nós só podemos fazer as coisas quando a fortaleza, quando o sustento vier de Deus, o nosso Senhor, aquele que nos sustenta com a sua mão poderosa, aquele que nos mantém de pé, aquele que nos dá permissão para estarmos vivos todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados merecem ser distribuídos e entregues até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Divulgue esse canal, poste esses vídeos nas suas redes sociais, para os seus contatos. Ajude a propagar e proclamar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, em todos os lugares aonde você estiver. Retire o orgulho da sua vida. Não permite que essa árvore de orgulho destrua aquilo que Deus tem para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, onde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção na vida das pessoas que te rodeiam e que você reflita a luz de Jesus e a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você! E até o próximo vídeo.